Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que é um true crime. Na verdade, é um livro lançado, tem disponível pela Dark Side. E eu não costumo trazer esse tipo de livro para vocês, né? Quando é suspense, quando é um thriller, são livros de ficção. E aqui não. Eu vou contar um pouquinho para vocês um caso real que é sobre um serial killer que ele não é muito falado por aí. As pessoas falam muito sobre Jeffrey Dahmer, né, Ted Bundy, esses nomes que ficaram aí bem famosos e se tornaram praticamente celebridades. Principalmente depois que surgem aí, né, documentários e séries e tudo mais. Mas quem acompanha o True Crime, essas mentes doentias, a gente já conhecia já essas personalidades. E esse daqui que eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês porque tem o livro disponível e quem não tem o interesse, vocês podem assistir aqui a resenha então. Eu não vou colocar detalhes, falar detalhes no vídeo, porque eu não sei se isso pode ser prejudicial ou não, e porque não é um canal de true crime. Então são detalhes muito pesados que prefiro não entrar em detalhes para vocês então, tá bom? Então esse livro, que se chama Predador Americano, ele tem disponível pela Dark Side Books. Ele vai contar a história do Israel Kiss. Foi um homem que vivia no Alasca, os crimes aconteciam. O crime principal, na verdade, que é contado nesse livro aqui, que é da Samantha, a sua última vítima, que foi uma moça muito bonita, muito jovem. Ela foi vítima dele lá no Alasca, né? Então, só que ele não atacava só lá. Então, eu vou conversando um pouquinho com vocês. E também, porque assim, por mais que quem assista esse tipo de programa e tá ligado aí no modus operandi e tudo mais, os assassinos, os psicopatas, o serial killer, eles não têm, né, gente? O assassino ele não tem rosto definido. E esse daqui, ele não tem nem modus operandi, que foi o que deu trabalho para a polícia. Então, ele é considerado um dos serial killers mais inteligentes e mais metódicos do século XXI. Né? E por quê? Então, vamos lá. Ainda mais assim, eles que estão acostumados com isso, foi muito difícil. E foi assim, por causa de um deslize muito idiota, que aí ele conseguiu, ele foi pego, né? Muito bem, gente. O Israel Kiss, ele já era um jovem, ele já tinha já uns traços assim estranhos quando ele era criança. E na adolescência ele foi, resumidamente aqui para vocês, um mini delinquente. Então ele já praticava roubos, colocava fogo na mata, então ele foi mais pra frente um ladrão de bancos, um incendiário, ele era mesmo um delinquente. E ele já tinha um desejo, sim, de saber como que era matar um ser humano. E a primeira vez que ele tentou isso, quando ele era bem jovem, ele não conseguiu, só que isso não ficou adormecido dentro dele, não. Ele vai começar a fazer isso, sim. Muito bem, gente. Aqui é o que muito surpreende, como eu falei pra vocês, é que assim, é um homem que se passa despercebido pela sociedade. Ele era muito alto. Alguns falam, né? Ah, ele era bonito, mas também o pessoal fala que Ted Bundy era bonito, fulano de tal era bonito, né? As pessoas têm uma fixação com isso que eu não sei da onde que elas tiram. E beleza também é uma coisa muito particular de cada um. Mas assim, o físico, fisicamente falando, sendo considerável um homem alto, bonito, ninguém dava isso pra ele, né? Como se o mau caratismo, como se a pessoa ser ruim mesmo ali revelasse de acordo com o externo dela. Mais um ponto aí pra vocês sempre ficarem ligados, né? Não quer dizer absolutamente nada. Então, e aí ele foi passando, ele foi sim um jovem muito estranho, muito inquieto também, muito na dele. A família dele era muito religiosa, era da família Mormon, e ele sempre rejeitou a religião e qualquer tipo de religião.
E até que num determinado ponto da vida dele, ele foi pro lado do satanismo. Então tem essa questão dessa parte de religião dele também, é falado aqui. É um livro jornalístico, é um livro bastante pesado, violento, porque ela vai contar aqui o que aconteceu principalmente com a Samantha, tá? Mas eu ainda vou chegar lá. Então, assim, falando um pouquinho sobre quem ele foi. E ele tinha uma filha, ele não morava com a mãe, mas ele tinha. Ele trabalhava com a empreiteira, então ele tinha um trabalho comum, um trabalho que ele se dava muito bem, ele era muito bom naquilo que ele fazia, mas sempre essa personalidade muito inquieta, mas até aí tudo bem, né? Isso também não é motivo, mas ok, vamos lá. Até que um dia ele vai chegar num. Como se fosse um café, como se fosse um quiosque, tipo de beira de estrada, tipo na rua mesmo. E eu vou deixar algumas imagens para vocês do quiosque em si. E lá dentro, gente, quem trabalhava era uma mocinha, a Samantha, ela era muito jovem e ela trabalhava sozinha lá dentro durante a noite. Isso pra gente pensar um pouquinho o absurdo que era e o perigo que era, né? Uma moça, uma mulher trabalhando sozinha num quiosque. Nessa época era nevasca absurda, era neve para todo lado, era muito totalmente hostil o clima, trabalhando sozinha durante a noite. Por causa do movimento, eles colocavam só uma pessoa. Mas assim, olhem só se isso tem como dar certo. Então, assim, as pessoas que passavam por lá, caminhoneiros, homens, 90% homens. Então, assim, olha o perigo, gente, da situação, né? Mas tudo bem. Aí, até que um dia, ele chega e rende a Samantha, diz que é um assalto. E ela fica ali assustada e tudo mais. Passa-se um tempo, a Samantha some, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. E ela deixou uma bagunça ali no café, tinha um papel no chão, isso não era dela. Investigação vai, investigação vem. O Israel Kiss, né, que capturou a moça, disse que ele só queria o resgate. Ela disse: não, mas a minha família é muito pobre, eles não têm dinheiro para resgate. Então ele disse: não, você pode ficar tranquila, porque quando as pessoas querem, elas conseguem. E ela tentou meio que desenvolver um diálogo, uma relação ali, como um ser humano para com ele, né? Para que ele desenvolver uma espécie de um vínculo, para que ele não a veja como um pedaço de carne, que é o que esses predadores veem. Mas ela não conseguiu. Então ele faz ali, né? Ele entra em contato com a família, pedindo um resgate. No fim, ele acaba conseguindo, ele pega, ele vai atrás do cartão da Samantha, que é em conjunto com o namorado dela ali, e ele pede esse resgate e que eles mandem o dinheiro para essa conta corrente que a Samantha tem. Ele vai buscar o cartão, ele pega esse cartão e começa a usar em diferentes lugares. E aí é onde começa a falha dele, ele vai ser capturado, né? Porque ele, na verdade, sempre foi um delinquente, então ele vivia assaltando bancos, ele vivia ganhando dinheiro com isso. E uma outra coisa que chamou muita atenção da polícia, porque ele fazia uma espécie de kill kits, que são baldes onde ele colocava itens de sequestro e de assassinato. E ele escondia esses baldes em diferentes pontos pelo país. Ele rodava o país atrás de vítimas e era tudo planejado. Ele realmente era do tipo serial killer predador. Ele não agia por conveniência e nem por impulso. Ele planejava e executava tudo minuciosamente, tudo perfeitamente. Não tinha evidências, não tinha um modus operandi, não tinha uma vítima traçada. Qualquer coisa para ele servia. E de acordo com a polícia, de comprovado mesmo, né, que ele acabou confessando, foi um casal ali de meia idade que ele assassinou e acabou abusando da mulher, e a Samantha.
Só que existem desconfianças ali que ele tenha matado bem mais do que isso. Só que ele, olha só como que ele era diferente. Geralmente eles têm um ego muito inflado. E ele não queria que a mídia soubesse dele, da identidade dele. Inclusive, quando ele foi pego, uma das condições para que ele falasse o que aconteceu com a Samantha e tudo o que ele fez foi que eles não explanassem isso para a mídia e que não chegasse até a filha dele. Ele queria poupar a filha e os amigos dele. Então ele não tinha um ego para isso, né? Geralmente eles sempre mentem para mais. Mata 5, eles falam que matam 20 e nunca é. No caso dele, não. Acredita-se que ele matou bem mais do que só 3 pessoas. Mas ele morreu, porque ele vai acabar com a própria vida dentro da cadeia e a gente nunca vai saber com detalhes tudo aquilo que ele fez. O que ela traz pra gente nesse livro, com detalhes, é o que ele fez com a Samantha, né? Tem uma passagem que quando ele pede o resgate, a família pede uma prova de vida. E ele manda uma foto de uma Polaroid. Mas tudo indica que nessa foto que ele faz, né, que ela tá sentada, ela tá com o cabelo preso, que ele tenha colado as pálpebras dela e que ela já estaria morta. Então ela ficou dias viva com ele e dias morta ali também, até que ele acabou desmembrando o corpo e ele deu fim. Depois a polícia encontrou ali o local da desova. Então, ele foi. E talvez assim, se não fosse a Samantha, porque quando ele pega o cartão dela, ele vai viajando, ele vai passando pelos estabelecimentos, ele vai usando, aquilo vai constando no sistema. E ele nunca fez isso. Ele sempre lucrou com o dinheiro dos resgates e dos assaltos e só usava dinheiro. E dessa vez ele fez isso. Né? Então, foi a forma com que ele foi capturado. Então foi um caso muito cruel, ele é muito cruel, ele não sente remorso e arrependimento em absolutamente nada. E ele não tem uma definição e um modus operandi de absolutamente nada. Então olha para vocês verem como ele era um predador, porque ele rodava literalmente por anos e anos. Tem um local que onde ele assassinou o casal, que ele aquele balde, né, do kill kit já estava escondido ali nas proximidades da casa por 2 anos. São 2 anos planejando esse crime. E sabe-se Deus quanto mais pessoas ele matou. Então a polícia também começa a tentar fazer algumas conexões de algumas pessoas que desapareceram na época, se tinha alguma conexão com ele, mas é muito difícil, né? Porque daí ele pouco falou e o que ele falou está no livro e aí a gente já não sabe mais o que aconteceu. Então é um livro bastante pesado, a Samantha sofreu muito e ele tem, gente, uma vida dupla completamente normal. Você olha para ele, você não diz jamais que ele fez isso. Então, o assassino não tem cara, não tem jeito, né? Às vezes você pode achar a pessoa um pouco estranha, mas tem gente que não demonstra nada. E todo mundo sofre perigo, tá suscetível a conhecer uma pessoa como essa, né? Então, assim, é muito triste de você saber que uma moça sofreu e foi capturada por esse cara. E aí você fica pensando também que uma moça estava trabalhando nesse lugar, numa nevasca, de madrugada, sozinha. Né? O que esse povo tem na cabeça, a família dessa moça, o pai, o namorado dela, sabe? É uma coisa muito estranha. É um tipo de livro muito pesado, porque por causa das descrições da Samantha, mas por outro lado também serve de alerta pra gente, né? Mesmo a gente vendo muito e lendo sobre o assunto e assistindo os programas, a gente nunca tem o perfil totalmente traçado ali, que você vai bater o olho e você, nossa, não sei não. Eu acho que esse cara é estranho. Não tem, né? Eles conseguem enganar as pessoas por muitos anos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse daqui é o resumo do livro. Me contem aqui embaixo se vocês gostam de true crime, se vocês gostam desse tipo de resenha também, tá bom? Vamos interagir aqui nos comentários.
Vou ficando por aqui, deixa o seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!